social. Então tem sido um sofrimento para não falar, não interagir, sentar na mesa, tomar café com vocês e não poder falar. Tem sido um desafio. Mas eu estou confiando que o Senhor vai me dar voz para falar com vocês. Amém. Vamos falar primeiramente sobre ansiedade hoje. Somos pessoas complexas. Eu tenho que falar que eu tenho 12 netos, tá? Tenho 4 noras, eu tenho 5 filhos, 4 homens e uma mulher, tá? E todos moravam aqui, todos os meus filhos moravam aqui e amam o Brasil. E uma família está vindo agora, daqui a 2 semanas, para passar o mês. Depois, o outro filho vem com sua família e a minha filha vem depois em janeiro. Então, só para vocês saberem um pouco sobre a minha vida. Somos pessoas complexas. E Deus nos fez assim, na imagem e semelhança dele. Ele nos fez com corpo. Se você não tivesse corpo, eu não poderia te ver e você nem poderia me ver. Mas Ele nos deu corpo para que a gente pudesse interagir no mundo físico. O corpo, como foi criado por Deus, não era pecaminosa. Mas, por causa do pecado, o corpo foi corrompido e podemos usar nosso corpo ou para satisfazer o pecado ou para satisfazer o nosso Criador. Também somos seres espirituais, com a habilidade de comunicar ao mundo espiritual. Tô só ligando o relógio, tá? Eu esqueci. Só um momento. Ok. Como seres espirituais, nós podemos também usar essa habilidade pelo bem ou pelo mal. A gente pode ter um relacionamento com Deus ou poderia ter comunicação com os espíritos malignos. Mas Deus também embutiu dentro de nós a habilidade de pensar, raciocinar e sentir. Não somos robôs. Somos seres viventes e junto com isso Deus nos fez como seres emocionais. E essas emoções fazem parte da imagem de Deus. Podemos sentir amor, porque Deus é o amor. Podemos sentir tristeza, pois Ele se sente tristeza quando a gente peca. Podemos ser movidos por música de louvor e até chorar com gratidão e alegria. E igualmente, a gente pode sentir temor ou ansiedade. Eu vou usar a palavra temor. E depois a gente vai falar mais sobre ansiedade. Podemos sentir temor e ira, que a gente vai conversar na próxima sessão, pois fazem parte da imagem de Deus e Ele embutiu essas emoções dentro de nós. As emoções em si não são nem boas nem más, fazem parte do ser humano. Em si, nem ter temor, nem ter ira são pecados. Mas, da mesma forma que os corpos podem ser usados pelo bem ou pelo mal, ou que o espírito poderia ser usado por bem ou por mal, nossas mentes e emoções também. Cada emoção tem um propósito e como governamos as emoções vai determinar se estamos usando por bem ou por mal. Agora vamos usar um versículo-chave para hoje. Eu queria que você abra a sua Bíblia em Provérbios 25. Nós vamos focar na primeira parte da mensagem em Provérbios. E eu sempre tenho na dúvida se eu deveria usar
o data show ou não. Porque eu queria que você olhasse na sua Bíblia, não só lá no telão. Então eu optei por não usar, mas eu queria que você encontre estes versículos na sua Bíblia, tá? Aí eu sei que algumas de vocês têm o celular, eu também levo o celular para a igreja, mas se tiver a Bíblia, pode marcar e vamos focar em alguns versículos. Provérbios 25, versículo 28. Essa vai ser nossa palavra-chave, ambos nessa e também na outra, sobre as emoções. Provérbios 25, 28. Como cidade derrubada, que não tem muralhas, assim é aquele que não tem domínio próprio. E nós vamos focar no domínio próprio das nossas emoções, da nossa ansiedade e da nossa raiva. As emoções são respondedoras e devem ser avaliadas, pois não são sempre confiáveis. São reações defensivas em relação a um estímulo externo. Quando a gente usa as emoções corretamente, reconhecemos que devemos prestar atenção à verdadeira mensagem da emoção. Mas nem sempre as nossas emoções estão comunicando o que é verdadeiro para nós. E quando usadas impropriamente, as emoções passam a ser um substituto de nossa vontade e passamos a ser escravos delas. Então, ambos agora e na próxima, a gente vai falar sobre o correto uso de emoções. Vamos sentir, tá? As emoções vêm, passam pelas nossas mentes, nossos corpos e a gente sente a emoção. Vamos sentir. Mas a nossa tendência é sentir e agir. E depois pensar. Vamos inverter isto. Vamos aprender como sentir, depois pensar e depois de pensar, agir. Então isso vai ser o nosso método, tá? Podemos, quando surge uma emoção, precisamos desacelera. Perdão. Você já notou que eu sou estrangeira? Mas tem alguém aqui que tem menos que 30 anos? Olha, eu estou aqui no Brasil 31 anos. Então eu sou mais brasileira que vocês. Tá bom, então. Precisamos desacelerar. Por quê? A emoção vem e a gente quer já agir. Podemos decidir esperar um dia ou dois antes de agir. Vocês têm essa capacidade. Podemos tomar decisões baseadas nos nossos valores. Podemos dizer, obrigada, medo, temor, obrigada por me alertar. Agora eu vou pensar. Eu vou tomar uma decisão baseada em fatos e valores e o Espírito Santo. Eu não tenho que ser escrava das minhas emoções. Podemos nos treinar para avaliar qual seria a ação mais apropriada para manter a vontade de Deus nesta situação. Vamos sentir, mas vamos pensar antes de agir. E podemos nos treinar para ouvir o Espírito Santo. Podemos orar, podemos filtrar nossas emoções pela palavra e ter mente renovada.
Ok, vamos começar a falar sobre temor. Eu estou usando a palavra temor neste momento em vez de ansiedade, pois ansiedade é uma expressão negativa da emoção de temor. Uma das formas que reagimos ao temor é com ansiedade, mas temor em si não é ruim, é muito preciso. Qual é o propósito bom de temor em nossas vidas? Temor é uma indicação emocional que existe um perigo na nossa frente. É uma emoção que nos alerta. O temor é o sentimento de que algo é mais poderoso do que eu e está além do meu controle. Isso pode ser positivo ou negativo. Sentimos temor quando nos deparamos com algo que está fora do nosso controle e ameaça nos prejudicar. Pode ser que esteja ameaçando nosso bem-estar físico, emocional ou psicológico. E pode ser uma ameaça real ou imaginária. Eu me lembro quando era criança, eu tinha mais ou menos 6 anos de idade e eu dormia no quarto com as minhas 2 irmãs no beliche. E eu estava lá embaixo e a minha irmã estava em cima e o cobertor dela estava caindo da cama dela e eu acordei e eu sabia que era um homem. Ele estava aí, perto de mim, só olhando para mim. E eu acordei, e na escuridão, eu senti, eu estava paralisada. Eu queria fugir, ir para a cama dos meus pais. Eu estava sentindo tanto medo, que eu nem poderia mudar. Eu pensei, não pode ser que seja um homem. Como um homem poderia entrar no meu quarto? Mas eu não poderia tirar da minha cabeça que não era, porque eu estava sentindo um temor tão forte. Era legítimo este temor? Tinha razão? Não tinha. Quando finalmente eu poderia raciocinar-se que não poderia ser homem, tinha que ser alguma coisa e de repente, é o cobertor da minha irmã. O que aconteceu com o temor? Foi embora. Você já saiu da sua casa no final do dia e viu um arbusto lá e pensou que tinha um urso atrás do arbusto? E o medo vem. Mas quando você percebe que a emoção não tem verdade, vai embora. Agora vai para Provérbios 1:7. Provérbios 1:7. Provérbios 1:7. Um tipo de amor muito importante para nós é o temor do Senhor. Ele é maior e mais poderoso do que eu. Ele merece a minha veneração. Ele merece a minha devoção, a adoração. Ele merece a minha lealdade. Ele merece a minha obediência. Ele é Deus e eu não sou. E portanto, eu faço o que Ele diz. Como diz o Provérbios 1:7, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria.
O temor do Senhor é bom? É totalmente necessário na sua vida e na minha vida. Então, nós não vamos tentar tirar o temor. Obrigada. Mas vamos aprender como ter o temor correto em nossa vida. Provérbios 14, 26. E vamos ver a ligação entre estes dois versículos. O temor do Senhor é o princípio de sabedoria, que diz Provérbios 1, 7. Agora, Provérbios 14, 26. Muito interessante. No temor do Senhor, afirme o quê? Confiança. E Ele será um refúgio para seus filhos. No temor do Senhor, afirme confiança. O temor que a gente acostuma não dá confiança. Dá medo. Da falta de confiança. Mas o temor do Senhor traz firme confiança. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós precisamos ampliar nossa perspectiva sobre o que é temor. O temor não é apenas negativo, também é positivo. Se de fato o temor do Senhor é algo que traz uma forte confiança, então, para termos essa forte confiança, precisamos crescer no temor. Mas qual temor? O temor do Senhor. O temor do Senhor é algo positivo, mas o temor do homem é algo negativo. Agora, mais um provérbio, Provérbios 29 e 25. Provérbios 29, 25. Que confirme o que a gente já acabou de ler. Quem tem medo dos outros cai numa armadilha, mas o que confia no Senhor, ou quem tem o temor do Senhor, está seguro. Está vendo como o temor do Senhor produz confiança? Então, não temos que ter medo do medo. Não temos que ter medo do temor. Depende de qual tipo de temor a gente tem. Então, vamos sempre lembrar, por exemplo, Provérbios 14, 26. No temor do Senhor, há firme confiança. E Provérbios 29, 25. O que confia no Senhor está seguro. Quando o temor se torna ansiedade, o temor se tornou motivo de pecado. E vamos aprender que a melhor forma de combater a ansiedade é com o temor do Senhor. Você vai combater temor do homem com temor do Senhor. A ansiedade é um dos maiores problemas do mundo hoje em dia. Ela tem um impacto enorme em nosso bem-estar. Eu confesso que quando eu estava lendo essa lista de resultados de ansiedade, eu pensei, Senhor, obrigada que eu já tenho 67 anos, que eu não luto tanto com ansiedade. Porque é horrível. Pode causar dores de cabeça, tensão muscular, dor no peito,
fadiga, problemas estomacais, problemas de sono, problemas cardíacos, pressão alta, obesidade, diabetes, sistema imunológico deprimido, erupções na pele, erupções cutâneas. Você quer isto? Mais de 40% de todos os adultos sofrem efeitos adversos à saúde devido ao estresse. Então, 40%. Eu não vou pedir para você levantar sua mão. O estresse está ligado a doenças cardíacas, câncer, problemas pulmonares, acidentes, cirrose hepática. E estima-se que até 90% de todas as visitas aos médicos de atenção primária, sejam por problemas relacionados ao estresse. O impacto do medo ou ansiedade no cérebro humano é muito poderoso. Ele muda completamente a forma de como processamos a informação. Quando as pessoas estão com medo, as partes do cérebro responsáveis pelo pensamento passam para o segundo plano e a emoção vem para o primeiro. Por isso a gente tem que sentir, pensar e depois agir. O medo nubla nosso cérebro, impedindo-nos de pensar claramente. Nos tornamos irracionais. Seu marido já falou contigo que você é muito irracional. Porque a mulher entra na emoção de tal maneira que a gente para de pensar e a gente agimos em cima das nossas emoções. Nossa visão da realidade se torna distorcida. Perdemos a capacidade de pensar de forma lógica e crítica. Perdemos a capacidade de analisar uma situação de forma objetiva e chegar a uma conclusão sensata e razoável. Eu me lembro. Quem gosta de lembrar? Quando eu tinha mais ou menos 3 anos de casado, e nós tivemos 3 filhos, o Mark estava no seminário preparando pelo ministério e ele estava trabalhando num prédio muito alto, muito rico em North Dallas, que era o lugar mais rico naquela época. E eu com 3 bebês em casa e sentindo muito feia, meio gordinha, eu comecei a sentir medo. Será que meu marido está vendo alguém que ele gosta mais que mim? Será que ele está sendo infiel a mim? Eu comecei. Por isso eu estou dizendo que eu estou muito feliz que eu tenho 67 anos. Porque eu comecei a imaginar como quando eu tinha 6 aninhos, pensando naquele homem, no meu quarto, naquele homem, eu comecei a acreditar que meu marido deveria estar me traindo. E as emoções começaram a tomar conta de mim. E eu me lembro um dia, a minha mãe estava visitando. E eu não poderia falar com ela, claro. Mas ela ficou com meus filhos. Eu dei uma pula fora da casa. Eu falei, eu vou ver o Mark hoje. Só que eu não falei com o Mark. Eu entrei no carro, eu fui lá, o meu coração estava batendo assim. Isso é real, meninas. Eu cheguei lá para dar surpresa. Que ridículo! Ele está aqui? Eu nunca falei isso para ele.
Quando eu cheguei lá, ele estava feliz para me ver, ele me abraçou e olha, eu percebi como o medo, a ansiedade estava tirando o meu bom senso. A ansiedade também tem um impacto terrível em nossas emoções. Além dos sentimentos de ansiedade, experimentamos toda uma série de outros sentimentos, como desamparo, desesperança, apatia, impaciência, frustração, raiva, falta de bondade e empatia. O medo causa problemas de saúde mental. Não é a única razão, é uma delas. Mas é um fato bem conhecido que a ansiedade é uma companheira próxima de depressão. O uso de antidepressivos aumentou cerca de 400% nas últimas décadas. No princípio, a ansiedade é uma emoção que vem quando estamos sentindo que as circunstâncias estão fugindo do nosso controle. Nós somos cristãs, mas a gente não escapa o poder do temor, da ansiedade em nossa vida. Quando estamos sentindo que está fugindo do nosso controle, queremos fazer alguma coisa para aliviar a situação. E quando não podemos fazer alguma coisa, isso cria uma frustração por dentro, uma preocupação que não vai dar tudo certo. Mas devemos reconhecer, no princípio, que existem coisas que eu posso controlar e coisas que eu não posso controlar. Quando eu estou cuidando das coisas que realmente posso controlar, isso me leva à liberdade, me leva à confiança. O que diz Provérbios 14, 26? No temor do Senhor é firme confiança. Eu vou pedir para você repetir. No temor do Senhor há firme confiança. O que realmente eu posso controlar? Eu posso controlar as minhas escolhas. Não pode controlar as escolhas de outras, mas a sua escolha você tem controle. Eu tenho a oportunidade e poder para tomar decisões e agir. Também as minhas escolhas. Segundo, eu posso controlar a minha perspectiva. Eu posso controlar como eu vejo o mundo e as pessoas ao meu redor. Então, eu posso controlar as minhas escolhas, a minha perspectiva e, terceiro, em quem eu posso confiar. Eu posso decidir se eu vou confiar em alguém ou em algo. Isto é muito importante, pois quando eu confio mais e mais no Senhor, eu vou ter menos e menos ansiedade. Quando eu aprendo que eu posso controlar em quem eu vou confiar, isso me alivia se eu estou colocando a minha confiança no Senhor. Isso retira a ansiedade da nossa vida. Agora, eu posso imaginar que eu tenho controle de outras coisas, mas eu não tenho. Eu não tenho controle do passado. Quando eu tento controlar o que aconteceu no passado, eu acabo passando pelo remorso. Hoje de manhã, a gente estava vindo para cá no carro
E o Mark estava ao meu lado e ele fez assim. Eu já sabia. Eu falei, o que você está pensando? Eu estou pensando em algo do passado. Ele estava tendo um remorso sobre o que aconteceu. Faz bem para nós? Não faz. A gente não pode controlar no presente. Quando eu tento controlar o presente, acabo tentando controlar com raiva ou com ira. Mas quando eu estou tentando controlar o futuro, isso acaba com ansiedade ou em ansiedade. Quando eu penso que posso controlar as coisas externas, as circunstâncias começam a ditar meu comportamento. Mas quando percebo que não consigo controlar o futuro, mas eu não aceito isto, eu quero controlar o futuro, mas eu sei que eu não posso, se eu não tratar isso com o Senhor, isso também cria ansiedade. Mas quando tenho uma perspectiva correta e interna sobre o que eu posso controlar, eu posso avaliar as circunstâncias em vez de deixar as circunstâncias me controlar. Eu posso escolher como eu vou agir. Lembre-se que as emoções foram dadas por Deus para nos motivar a agir. Tá? As emoções foram dadas por Deus para nos motivar a agir. As minhas escolhas devem ser motivadas, mas não controladas por emoções. Tá? O que controle as emoções são os meus pensamentos, o meu tratamento com o Senhor. Mas a emoção deve me motivar. Vamos sentir, pensar e agir. Ok. Qual é a raiz de ansiedade? Ansiedade é o fruto de ter temor do homem. Abre de novo em Provérbios 29 e 25. Provérbios 29 e 25. Talvez você esteja lá. Quem tem medo dos outros cai numa armadilha. Mas o que confia no Senhor está seguro. O oposto do temor do Senhor é o temor do homem. Isso pode incluir circunstâncias causadas pelos homens, pelas pessoas. O temor do homem nos paralisa, não nos permite viver com confiança. Tá vendo a diferença? A confiança é o oposto de ter medo, de ser paralisada. Quando temos confiança no Senhor, isso cuida destes outros medos. Estes outros medos se tornam menores à medida que ele se torna maior. Então, o mais que eu tenho temor do Senhor, a menos eu vou ter o medo dos homens. Quando temos uma visão pequena de Deus, e o vemos pequeno e nossos problemas como grandes, então tememos nossos problemas em vez de temer o Senhor. E quando vemos o Senhor como grande, começamos a temer a Ele e o medo do nosso problema ou circunstância começa a desaparecer. Então, como crescer no temor do Senhor? Eu queria que você entenda que o nosso alvo aqui hoje não é que você não tenha temor. Que não tenha, que você não pense que não você não pode ter ira, que a gente vai falar. Mas que a medida do temor deveria estar no Senhor e não nas circunstâncias. Crescemos no temor do Senhor à medida
que crescemos na adoração, à medida que passamos mais tempo na palavra, à medida que meditamos sobre sua grandeza, à medida que nos permitimos esperar por Ele e eliminamos toda a loucura que está acontecendo no mundo. Não são as coisas do mundo que nos pega, que nos dá ansiedade. É à medida que passamos tempo com o Senhor. É bem como uma criança no colo do seu pai, que não anseia, pois confia que o pai vai cuidar e proteger. Uma criança pode descansar nos braços do pai que ele confia. A mesma coisa conosco. Então, eu sei. É aquela coisa. Quando somos mais jovens, vocês que não são casados ainda, quando você se casa, você tem seus filhos pequenos e você não sabe como... Os jovens não sabem sobre o futuro. Os recém-casados não sabem como ser esposa que agrada o Senhor. Quando você tem filhos, você não sabe como criar filhos. E quando os filhos crescem, você não sabe cuidar. Se a gente está focando nas nossas limitações, a nossa falta de habilidade, e esquecendo que Deus é grande, que Ele nos cuida, a gente fica controlado pela ansiedade. Mas vamos crescer na confiança no Senhor. Você acredita que Ele pode cuidar de você? Eu sei, todo mundo aqui vai dizer, eu acredito. Só que no dia a dia, a gente vai entrando no carro, indo para aquele prédio grande para ver o que está acontecendo. A gente pode confiar no Senhor. Também crescemos no temor do Senhor à medida que lembramos do cuidado dele no passado. O Deus que me cuidou no passado vai me cuidar no futuro. Por isso é tão importante que você conhece o Velho Testamento. O Velho Testamento está cheio de histórias da fidelidade do Senhor. Eu estava lendo recentemente, o tempo está fugindo. Eu estava lendo recentemente um livro sobre perseguição. E os pastores daqueles países que passaram este exemplo, passou 17 anos na prisão, fora da sua família, longe da sua família. E um missionário foi lá para conhecer as histórias e ele encontrou com este homem que tinha saído da prisão. E ele perguntou, como você aguenta? Como você aguentou tudo isso? E ele falou com toda seriedade, ele falou, quando você parou de ler a sua Bíblia? Ele não estava brincando. Ele falou todas as histórias da palavra de Deus nos encoraja que podemos confiar no Senhor. Eu me lembro quando tivemos recém-casados, tivemos tão pouco dinheiro, que um dia eu estava contando cada centavo e eu liguei para a Marca e eu falei, não sei se eu tenho dinheiro suficiente para comprar papel higiênico hoje. Era assim. Nós dobramos nossos joelhos, colocamos tudo diante do Senhor. Eu vou dizer, não precisava me limpar sem papel higiênico. Deus nos cuidou. Eu me lembro quando um dos nossos filhos pequenininhos, ele pegou, nós tivemos colocado remédio
em cima do armário. E ele subiu, tirou as gavetas e subiu e tomou o frasco por inteiro. Só que a gente não sabia que era ele, porque ele estava com chupeta. E o nosso outro filho pegou e estava andando com... E a gente pensou que era ele. E ligamos para o pronto-socorro para ver o que a gente deveria fazer. Eles falavam, vem logo para o hospital. Então, ia levar o Nicholas. Mas tinha uma... Fomos e os médicos trataram. Quando eu estou ansiosa, eu posso lembrar da fidelidade de Deus no passado. E isso me encoraja. Imagine se a gente deixasse o Brenton em casa. Inclusive, tinha tanta neve, que a gente entrou na entrada do hospital e o carro ficou preso na neve. A gente tinha que levar as crianças correndo para o hospital e levou um tempão para sair. Se Brenton estivesse em casa, Deus cuidou da gente. A Bíblia nos desafia a fazer exatamente isso, a parar de colocar nossa confiança no lugar errado e começar a colocar nossa confiança no lugar certo. O temor certo nos dará o tipo certo de confiança. No temor do Senhor há uma confiança forte. Agora, Simone. 5? Mais 10? Sério, mais 10? Não. Mas então, você me indica 5 minutos e depois faça assim. Tá bom. Ok. Eu vou pular algumas coisinhas. Mas lembra-se o Moisés. Quando Deus chamou Moisés, ele tinha tanto temor. Deus, eu não posso fazer o que você está pedindo. Mas ele aprendeu a confiar no Senhor. Foi uma jornada. Mas à medida que ele começava a se apoiar em Deus, em vez de se apoiar em todas aquelas outras coisas nas quais estavam colocando sua confiança, ele começou a aprender. E no final da sua vida, Moisés era uma pessoa super confiante, mas não de uma confiança arrogante. Ele tinha uma confiança tranquila e santa. Não era aquela, olhe para mim. Não, olhe para Deus, porque Deus cuida da gente. Eu me lembro, tinha aquela história quando eu estava recém-casada, mas alguns anos depois, eu me lembro exatamente o dia que Deus tratou isso na minha vida. Eu estava sentada na casa da minha sogra. Eu estava passando por um momento muito difícil da minha vida. Muito difícil mesmo. Mas todo mundo saiu para fazer um passeio. Eu nem sei para onde eles foram. Eu fiquei. Eu estava sentado no sofá, conversando com o Senhor. Me lembro chorando. E Ele estava falando comigo. Você não confia? Pode confiar em mim. Eu sou maior. Eu me lembro, a pergunta vinha na minha cabeça. Qual seria a pior coisa que pode acontecer? A pior coisa nessa circunstância seria o quê? E eu falei para ele, seria tal coisa. E ele falou, e ainda assim, eu poderia cuidar de você. Você confia em mim?
Eu me lembro colocando a minha confiança completamente nele. Em todas as circunstâncias na minha história, do passado, na palavra de Deus, tudo isso contribuiu. Mas eu tinha que me entregar. Tinha que acreditar nele. Eu tinha que ter confiança nele, que me deu confiança na vida. Eu saí daquele momento uma pessoa diferente. Eu tenho a alegria de contar essa história para vocês, porque pode ser assim contigo. Você pode sair do seu momento mais ansioso da sua vida conversando com o Senhor e colocando sua confiança nele. Quando começamos a colocar estes medos abaixo, onde eles pertencem, e colocamos o temor do Senhor acima, onde ele pertence, a ansiedade não pode mais controlar. Eu vou pular um pouquinho aqui. Nós temos escolha. O que mais importa não é o nosso sentimento. Quando a gente está passando por ansiedade, a ansiedade se torna o mais importante. Mas não é. A coisa mais importante é nossa escolha. Você pode decidir aonde você vai colocar a sua confiança. A Bíblia parece indicar que o temor é algo com o qual precisamos lidar continuamente. Então, o objetivo não é se livrar do medo. Satanás, ele vai semeando. Ele vai colocando sementes que vão causar ansiedade na sua vida no tempo inteiro. Ele lançará situações sobre você. E vivemos em um mundo quebrado e caído. Um mundo no qual existem muitas coisas legítimas a temer. Um mundo onde as coisas não acontecem como gostaríamos. Um mundo em que as coisas estão quebradas. Mas nosso objetivo é responder de maneira certa. Portanto, a ansiedade é realmente um convite para responder ao Senhor da maneira correta. Se você poderia mudar a sua perspectiva, e você tem controle das suas perspectivas, você se lembra? Que a ansiedade é um convite para responder ao Senhor da maneira correta. Você não tem controle da emoção que vem. Você vai sentir a emoção. Quando você está sentindo ameaçada, ou você está sentindo que perdeu o controle. Mas a ansiedade é um convite para confiar. Independentemente do resultado, eu posso confiar na pessoa que está navegando no meu barco. Quem é? O Salvador. Eu posso confiar em Jesus. Acredite. E age em cima disso. E quando eu o temo, então não preciso ter medo de outras coisas. Ou melhor dizendo, até mesmo o medo que sinto de outras coisas começa a ser colocado em perspectiva correta. Em Salmo 56:3, Davi disse: quando eu estiver com medo, confiarei em ti. De onde vem a confiança? No temor do Senhor. Vocês estão começando a entender? A confiança vem através do temor do Senhor. Quando eu estou com medo, é um convite para ir a Jesus e dizer: Jesus,
Você está no meu barco, eu confio em você. Você é o Salvador que acalma tempestades. Você é o Salvador que nos leva até o outro lado. Você é o Salvador que anda sobre as águas. Você é o Salvador cuja palavra pode trazer paz a tudo. Por favor, venha e acalme meu coração hoje. Ajude-me a temer você mais do que temo esta circunstância. A Bíblia ensina que a única maneira, então marca isso na sua cabeça, a única maneira de superar o temor apreensivo é com o temor reverente. Eu vou repetir. A única maneira de superar o temor apreensivo, que eu posso dizer que é a ansiedade, a única maneira de superar a ansiedade é com o temor reverente, o temor do Senhor. Venceremos temor com temor. Venceremos o temor do homem, das circunstâncias, com o temor do Senhor. O temor reverente é seu amigo. Ele vai salvá-la de ser derrotada e derrubada pelo temor negativo e apreensivo que Satanás usa tão eficazmente contra você e contra mim. Provérbios 14:26 fala o quê? No temor do Senhor, afirme confiança. Quando você tem confiança, você tem ansiedade? Não! As duas coisas não convivem juntas. Você quer ser uma mulher forte e confiante? Pessoas que depositam sua fé em Deus por meio de Jesus Cristo têm a possibilidade. Eu espero que todos vocês já colocaram sua fé, sua confiança em Jesus, no Senhor, para a sua salvação. Mas não para aí. Não para aí. A mesma confiança que você colocou em Jesus para a sua salvação. Ai, Senhor, eu não posso fazer nada, não posso me salvar, eu não tenho saída, eu tenho que colocar minha confiança em Ti. É a mesma coisa que você faz quando vem a emoção de ansiedade. Ah, Senhor, não tenho saída, eu estou aqui presa na minha ansiedade, o que eu vou fazer? Eu vou confiar nele. Tememos a Deus e é por isso que não temos medo de outras coisas. Não tememos as pessoas, não tememos doenças e morte, não tememos o fracasso, o constrangimento ou a perda. Vamos parar por aí, porque não temos mais tempo, mas 5? Olha... Então, coloca uma marca na sua Bíblia em Filipenses 4:4-9. Eu acho que você pensou que eu ia falar sobre este trecho, porque fala sobre ansiedade, hein? Alegrem-se sempre no Senhor. Filipenses 4:4-9. Ok, Simone, venha, me ajuda. Tem outro microfone? Ela vai ler para poupar a minha voz, tá? Ok. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Não estou dizendo ansiedade. Ok, este trecho, alegre-se, não está deixando ansiedade me controlar.
Encontra minha alegria e segurança onde? No Senhor. Uma escolha minha. Eu não sou vítima. Vocês não são vítimas das suas circunstâncias, das pessoas difíceis na sua vida. Você tem controle sobre as suas reações. Eu tenho liberdade para escolher a alegria no Senhor. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Tenho a plena convicção que o Senhor está perto. Isto é uma perspectiva correta. Eu não estou sozinha. Também estou ciente que quem posso confiar é o Senhor. Não nas pessoas, circunstâncias, emoções, mas sim no Senhor. Não fiquem preocupados, ansiosos com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A ansiedade é um fruto da carne. Temos que reconhecer. É pecado. Não vem do Senhor. Vem da gente tentando controlar o futuro por ter ansiedade sobre o futuro. E a resposta não é parar de ter ansiedade. Essa não é a resposta certa. A resposta correta é reconhecer o mundo da perspectiva de Deus. E quando vem no temor do Senhor, porque eu sei que Ele é grande, isso vai diminuindo as minhas preocupações. Isaías 26:3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiem sempre no Senhor, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Ok, rapidamente, tá vendo? Confia sempre no Senhor. Porque Ele confia, ok, eu tenho paz porque eu confio em Ti. E lembrando de Provérbios, a confiança vem do temor do Senhor. 1 Pedro 5, 7 a 11. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém que possa devorar. Resistam-lhe firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. E o Deus de toda graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco de tempo, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para todo sempre. Amém. A ansiedade é um sinal de que eu estou tentando controlar o que não posso controlar. Liberdade e paz vem quando eu abrir a mão do controle e colocar minha confiança no Senhor, que tem toda a capacidade de controlar tudo. A ansiedade poderia ser como uma luz vermelha no seu carro. Quando você está dirigindo e de repente começa a piscar, é um alerta. Mas você não vai jogar fora o carro porque está com luz vermelha. Você vai ter um alerta que alguma coisa está errado. Agora eu tenho que colocar a minha confiança no lugar certo. Filipenses 4. Perdão. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, amável, se há alguma virtude, se há algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Há momentos em que todos nós sentimos medo. O medo é uma emoção humana normal. Não é vergonha em sentir medo.
sentimos medo, mas a forma como Deus quer que respondamos a esta emoção é aprender a temer a Deus e a vê-lo como maior, experimentando um temor maior, o tipo de temor que engole os menores. Então podemos abraçar a confiança e a ansiedade vai se colocar embaixo da autoridade do Senhor. É isso que as Escrituras nos ensinam. Isso, minhas queridas, não é algo teórico. É verdadeiro, é muito prático e pessoal. Não porque as dificuldades que enfrentamos sejam pequenas, mas porque o Senhor é maior, ainda maior, do que o maior problema que você está enfrentando. E quando tememos a Deus, todos os outros medos desaparecem e nos tornamos mulheres fortes e confiantes. A ansiedade é para aqueles que não descansam nas mãos do Deus vivo. Eu vou repetir. A ansiedade é para aquelas que não descansam nas mãos de Deus. Ao contrário, a confiança é para aquelas que descansam nas mãos do Senhor. Vou ler mais uma vez, só para fixar na sua cabeça, Provérbios 25, 28. Como cidade derrubada, que não tem muralhas, assim é aquele que não tem domínio próprio. Você está vulnerável quando você não tem controle sobre a sua ansiedade. Você está deixando as muralhas derrubadas e o inimigo vem. Mas, Provérbios 29, 25, quem tem medo dos outros cai numa armadilha, mas o que confia no Senhor está seguro. E para terminar, Provérbios 14, 26, no temor do Senhor, a firme confiança. Vou pedir para Simone orar. Senhor Jesus, muito obrigada, Deus, pela Tua palavra que nos confronta, que nos exorta, mas também que nos traz confiança. Nos ajuda, Senhor, a confiar em Ti, a temer somente o Senhor. Nos ajuda, Jesus, a ter uma vida que reflete a confiança, a segurança em Ti. Porque assim, Senhor, o nosso coração descansará tranquilo no final do dia. Porque sabemos que o Senhor cuida de nós. O Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. O Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. Por isso não temeremos. Obrigada, Senhor, por essa Tua palavra e que o Senhor continue falando aos nossos corações. Em Cristo Jesus eu oro. Amém. Meninas, agora a gente vai ter um intervalo. Tem um cafezinho ali, um biscoitinho aí de alguns minutinhos e daqui a pouco a gente volta, tá bom? Pra gente continuar. Lembrando que o banheiro é aqui atrás, tá? Tem banheiro aqui atrás, tem bebedouro.